Meus amados irmãos, ficamos de pé em nome de Jesus mais uma vez. E eu quero passar a oportunidade agora ao nosso irmão presbítero Tiago, que vai nos trazer a palavra de Deus em nome de Jesus. Cumprimentamos toda a igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor. Amém. Aproveitando que toda a igreja está de pé, vamos abrir as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 15, verso de número 13. Apenas um versículo como base para a nossa reflexão nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ler mais uma vez, já adiantando uma explicação do texto. Esse texto é uma oração. O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Roma, dos romanos, a igreja de Roma, e é uma oração que eu e você também podemos fazer pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Então, com isso em mente, leiamos esse texto já numa forma de oração a Deus. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A igreja poder se assentar. Quero trazer as saudações do nosso pastor Herman Trindade, e quero saudar o pastor dessa congregação, o pastor Joás, na pessoa dele, também cumprimentando todos os obreiros e todos os que estão aqui também, se sintam saudados. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo, e com a graça de Deus estaremos extraindo algumas verdades desse texto. Queremos trazer uma reflexão em cima desse texto. Primeiramente, queremos introduzir essa reflexão trazendo alguns conceitos que são importantes termos eles desenhados essa noite, para podermos aprofundar nas conexões, nas amarrações que esse texto traz. O texto, ele traz a palavra esperança, e traz também, em algumas versões, a palavra crença, que pode ser usada como sinônimo de fé. Então o texto começa dizendo: o Deus de esperança, o Deus de toda esperança, o Deus da esperança, vos encha de alegria e paz na vossa fé, na vossa crença, para que transbordeis, para que abundeis em vossa esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, primeiramente, eu preciso definir a compreensão de fé e de esperança. São elas as mesmas coisas? A fé e a esperança é a mesma coisa ou são coisas distintas? Ora, a Bíblia fala em Romanos 8:24 que pela esperança nós somos salvos. Já em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que por meio da fé nós somos salvos. Então, numa primeira leitura, a gente começa a se posicionar e pensar que talvez a fé e a esperança sejam a mesma coisa, ou então pelo menos
sejam coisas que estejam entrelaçadas, ligadas, unidas, juntas. Entretanto, a Bíblia apresenta em outras passagens, como 1 Coríntios 13:3, a fé e a esperança como coisas distintas. O apóstolo Paulo falou que agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor, nitidamente como coisas distintas. A própria definição de fé em Romanos capítulo 11, versículo 1, já é um excelente conceito acerca do que é a fé. E nós vamos se basear nesta definição da própria Escritura para conceituar esse conceito tão presente nesse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha, a fé é a certeza que vai de algo que eu espero. Ou seja, a fé, ela vai me trazer certeza, ela vai fundamentar a minha esperança. A minha esperança vai estar sendo alimentada, sustentada, edificada na minha fé. A minha fé, a minha convicção vai me trazer força, vida, vai me fazer transbordar em esperança. O texto de Hebreus continua: é a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem me traz fé para que eu abunde em esperança. A convicção de fatos que eu não vejo, mas eu creio, vai estruturar e edificar a minha fé. No dicionário, a palavra esperança significa o ato de esperar o que se deseja, expectativa, espera. Isto é o que encontramos no dicionário da língua portuguesa. Em grego, a palavra usada é transliterada pela pronúncia elphis, que quer dizer esperança, expectativa e confiança. Então, biblicamente, a esperança, ela se distingue da fé, mas ao mesmo tempo ela é inseparável da fé. Sem fé não há esperança. E se existir fé sem esperança, essa fé está fragilizada. Essa fé está débil, doente e padecendo, precisando ser alimentada e edificada. A fé é a total confiança em algo. Fé envolve consentimento intelectual a um conjunto de fatos, bem como confiança nesses fatos. Por exemplo, temos fé em Jesus Cristo. Isso significa que confiamos completamente em Jesus para o nosso futuro eterno. Aceitamos intelectualmente os fatos da sua morte substitutiva e ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia. A esperança é uma certeza calma de que algo que ainda não aconteceu acontecerá. Então a minha fé, a minha confiança na minha mente, na morte e na ressurreição de Jesus, vai me trazer a esperança de algo para o meu futuro, de algo para que eu espero que aconteça. A fé, ela sempre vai estar associada, a esperança sempre vai estar associada à perseverança, à paz, à alegria e o amor. Sempre ela vai trazer. E nós temos visto muito em nosso meio, irmãos, até mesmo crentes, pessoas afligidas em profundas tristezas, angústias, amarguras. A depressão tem batido na porta do coração de muitos de nós. Mas esta oração do apóstolo Paulo vem ao nosso encontro esta noite,
para que o nosso coração transborde esperança e sejamos cheios de alegria e paz na nossa fé, na nossa crença. E eu vou trazer duas ilustrações para vocês verem o efeito da esperança no coração do homem. Uma criança, deixe-me pegar um exemplo aqui, alguma dessas crianças que estão aqui. Quantos anos você tem, você de camisa laranja aqui no segundo banco? 7 anos. Qual é o seu nome? Miguel. Pronto. O pai do Miguel está aqui? O pai do Miguel ali, como é o seu nome, meu irmão? Oi? Luciano. Vamos imaginar que o Luciano chega para o Miguel e diz assim: filho, este final de semana a gente vai no parque que está ali, parque de diversão que está ali no bairro. Lá vai ter montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate, algodão doce, pipoca, vai ser uma maravilha. O Miguel, o que é que vai surgir no coração do Miguel? Primeiramente, confiança no que o pai falou vai se cumprir, né? Ele vai confiar que sábado ele vai estar nesse parque, ele vai crer nisso. E esta confiança que vai surgir no coração dele vai transbordar em esperança. E a esperança transbordando no seu coração, vai surgir expectativa, alegria indizível. Ele vai começar a dizer: eita, que massa, está chegando, mamãe, está chegando a hora, eita, mal vai conseguir dormir, porque o coração dele vai estar explodindo em expectativa, em alegria. Ele já vai sentir a alegria pela confiança que ele tem nas palavras do Pai. Aleluia. Um outro exemplo, tomo como exemplo a minha vida. Deus fez um grande milagre na minha vida no que tange a vida acadêmica, os estudos. Criado no lar católico, envolvido em toda a minha adolescência com gazear aulas, turmas, galeras, pescar, afilar, nunca quis estudar para nada, e parece que tinha formigas na cadeira. Era uma pessoa que, quando parava para sentar, a ansiedade batia e eu não conseguia ler uma folha completa de qualquer conteúdo. Eu lia frases, parágrafos, mas não fechava a folha. Eu ficava ansioso e saía para fazer outro tipo de coisa. E sempre passei filando, pescando, não sei como se fala, se essa expressão é conhecida por todos, mas pegando, fraudando o ato da prova, né? E quando eu me converti aos 16 anos, me veio um profundo temor de fazer as coisas certas para glorificar a Deus. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu sei que quando eu pesco, eu sei que quando eu filo, eu estou sendo falso comigo mesmo, com meus pais, com os meus professores e consequentemente contigo. Eu não quero mais fazer isso, mas eu preciso que o Senhor faça um grande milagre na minha vida, porque eu não tenho capacidades humanas de sentar e ler uma página de um livro, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e se o Senhor não operar na minha vida, eu vou reprovar 10, 20 vezes a mesma série, eu nunca vou avançar, porque eu não consigo estudar. E dentro dessa oração, Deus viu a sinceridade do meu coração, como viu a sinceridade de Salomão, e muito se alegrou com a oração de Salomão pedindo sabedoria. Deus responde aquela oração e eu comecei a ter plena paz e comecei a estudar profundamente. E nessa jornada de estudo, aquele menino que era um bagunceiro passou a ser um menino de melhores notas por onde estudou na graduação. E Deus me direciona para o concurso público, para a área da auditoria fiscal, um concurso muito disputado. Hoje eu exerço a função de auditor fiscal na prefeitura de Maceió. E quando estava estudando, eu era técnico previdenciário do INSS, trabalhava arduamente e acordava de madrugada para poder estudar. Eu tive que preservar a minha esperança. E muitas vezes, ao acordar de madrugada, o sono batendo na porta, o cansaço, o enfado,
eu colocava ali na frente da minha mesa. Eu já era casado, já tinha um filho. Hoje o Pedro, 17 anos, eu colocava ali em frente da minha mesa a foto dele, bebê. E toda vez que as forças pareciam acabar, eu olhava para aquela foto e começava a olhar a necessidade que viria do Pedro mais na frente, de estudar, de ser provido, de ter um futuro melhor. E aquela esperança do amanhã me fazia ser perseverante e firme e abundante no meu empenho ali naquele estudo. Então, a esperança, ela vem de uma confiança, de uma crença, e a esperança nos gera alegria, perseverança, nos gera constância na nossa fé. Todo crente que cai na tentação, no engodo do pecado, na atração que há no mundo, é um crente que está perdendo a sua esperança. É um crente que está esquecendo de que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ainda que a sua mente saiba, mas o seu coração, tudo isso está se desfragmentando como fumaça ao vento. A esperança nos fará ser firmes e constantes e abundantes. Então, após fazer essas amarrações e delimitações no texto sagrado, nessas expressões, eu queria dizer o seguinte: antes de tentar expor como aplicar esse texto em nossas vidas, para que possamos buscar uma vida cheia de alegria e paz, uma vida que transborde em esperança, antes de entendermos como aplicar o texto, eu quero primeiro expor para vocês o contexto para quem esse texto foi escrito, o contexto daquelas pessoas que receberam esse texto. A igreja de Roma, irmãos, é uma igreja que foi duramente massacrada na época da igreja primitiva. Historicamente, nós sabemos que Nero pôs fogo em Roma e ele queria fazer uma reforma, ele queria empreender, construir uma nova cidade, mas o Sinédrio não aprovava, o conselho, o Sinédrio, não sei se a expressão essa me foge da mente, mas o conselho de Roma, o Senado de Roma não aprovou as ideias de Nero. Então, para que Nero fizesse valer as suas ideias de reformar a cidade, ele pega e manda botar fogo em Roma. Mas para que não descobrisse que esse fogo veio dele, ele começa a propagar a ideia que quem botou fogo na cidade de Roma foram os cristãos. E muitos, assim como nós temos visto aqui na cidade de Maceió, a gente perdeu vários bairros aqui por conta da Braskem. Na cidade de Roma, vários bairros ficaram completamente destruídos por causa do incêndio. E a culpa desse incêndio foi posto sobre os cristãos. Os cristãos já eram perseguidos, passaram a ser ainda mais, e foram postos como espetáculos. Eles foram postos como tochas acesas para iluminar a cidade de Roma durante a noite. Os bens dos cristãos foram espoliados e eles foram provados, de forma que a sua fé foi provada pela tribulação, como 1 Pedro fala, que a prova da vossa fé produz para Deus, a sua fé vai ser revelada pela prova, assim como o ouro é revelado pelo fogo. Eles estariam enfrentando esse tipo de perseguição onde os soldados de Nero, os exércitos de Nero iam chacotear e dizer: olha que bando de lunático, olha o fim deles, olha que miseráveis, isso não tem onde cair morto, não tem mais bem, não tem mais nada, perderam tudo e agora vão ser queimados, vão ser lançados às feras. Mas as escrituras vinham para a vida dele, a orientação da igreja é que, olha, a nossa esperança tem que estar em Deus, você tem que ter a sua esperança em Deus, não uma esperança de dias melhores aqui na terra, porque por isso Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18, que a nossa leve
estou certo de que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E muitas vezes, irmãos, nós estamos com a nossa esperança somente aqui na terra, e a nossa esperança está desvirtuada. Não é errado termos esperança aqui na terra, mas as nossas esperanças aqui na terra não podem ter um fim em si mesmo, é diferente. A minha esperança em conquistar, em ganhar, em prosperar, em ter um marido não crente salvo, reconciliado, ter um casamento restaurado, não pode ser um fim em si mesmo, mas sim para a glória de Deus. A minha esperança tem que estar voltada para Deus, porque se a minha esperança estiver voltada ao meu próximo, ao meu filho, ao irmão falando, ao meu esposo, ao irmão falando, à minha esposa, ao meu emprego, à minha casa, aos meus bens, por que não dizer ao jovem, à minha paquera, se a sua esperança estiver voltada a essas coisas em si mesma, não é essa a esperança bíblica. Nós podemos até esperançar coisas assim, mas que essas coisas possam estar ali para a glória de Deus, para a esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo apresenta essa esperança pela qual eles deveriam lutar. E é um texto que merece uma exegese bem, mas eu vou fazer uma leitura e tentar explicar rapidamente para podermos continuar na nossa reflexão no tempo que nos resta. Romanos capítulo 5, versículo 2, Paulo fala para a igreja de Roma dizendo o seguinte: a quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a maior esperança que o cristão, que eu e você devemos guardar e buscar e alimentar em nossas vidas, é a esperança da glória de Deus. Que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Jesus seja santificado. Olha a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, faça a tua vontade como no céu, assim faça na minha vida, na minha casa, assim faça na terra. Teu nome seja santificado. A nossa esperança será uma esperança bíblica, se ela estiver voltada para a glória de Deus. Eu vou lutar, trabalhar, orar, jejuar, para que o meu familiar seja salvo, seja restaurado, alcançado para a glória de Deus. Eu vou lutar, trabalhar, para edificar como homem, provedor da minha casa, para estudar, conquistar, passar e conquistar a subsistência para a minha casa, para a glória de Deus. Todas as coisas na nossa vida tem que estar voltado para a glória de Deus. Aí o texto de Romanos fala: olha, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Mas que é a esperança? A esperança que ele começou falando, a esperança da glória de Deus. Então, igreja de Roma, quando você estiver passando por tribulação, não coloque toda a sua esperança de dias melhores aqui na terra. Você tem que estar preparado, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa tribulação aqui é momentânea, é passageira. Para eles, podem até julgar que nós estamos sendo massacrados e derrotados, mas para nós tudo isso é sinal de salvação, é sinal de privilégio, sofrermos por amor de Cristo. A nossa esperança tem que estar voltada para a glória de Deus, que Deus seja glorificado e exaltado na minha e na sua vida. Eles estavam sendo formatados para enfrentar o martírio, eles estavam sendo preparados para enfrentar o espólio dos seus bens. Quando eu falo espólio dos seus bens, eu estou conjecturando uma possibilidade de amanhã, do nada, chegar
alguém e lhe pôr para fora da sua casa. Você que é funcionário público, tem o seu emprego, do nada alguém dizer: olha, porque você é crente, você não pode mais exercer essa atividade. Eles tinham que estar preparados para enfrentar uma situação dessa, e era para nesse contexto que o apóstolo Paulo ora: olha, o Deus de esperança, o Deus que tem toda a esperança, Ele vos encha na sua esperança de alegria e paz, para que você transborde. Aí eu começo a ter condições de entender o que diz o texto. O texto está dizendo que a minha fé precisa estar tão fundamentada para que a minha esperança seja transbordante, para que a minha esperança seja abundante, e conforme a minha esperança seja abundante, transbordante, eu vou ser cheio de toda a alegria e paz que vem de Deus. É aí que você vê, irmãos, é aí que você vê um crente, de repente, ali com estado de saúde terminal, no leito, já designados pelos médicos. E muitas vezes nós vamos visitar pessoas assim, com a expectativa de trazer alguma palavra de esperança, mas a gente vê que muitas vezes a gente que sai de lá impactado pela fé, a alegria, a paz, a perseverança daquele cristão, porque ele tem os seus olhos em Deus, porque a sua esperança não está na sua cura, a sua esperança não está nos seus dias aqui, mas a sua esperança está no porvir, a sua esperança está na glória de Deus. Quer Deus me cure dessa doença, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo merecedor de toda a glória, de toda a adoração. E quer Deus não me cure e eu vá sucumbir e vá perecer por essa doença, Deus será glorificado no meu tratamento, Deus será glorificado no meu último respirar, Deus será glorificado e eu irei transbordar em alegria e paz. Alegria e paz. A equipe médica será impactada com o transbordar da alegria e da paz que vai surgir do meu coração por uma ação do poder do Espírito Santo na minha vida. É isso que o texto está dizendo. Eu oro, igreja, a igreja aqui da Assembleia de Deus, eu oro para que você e eu sejamos firmes em nossas fé, nos apeguemos às Escrituras, que não nos conformemos com a vida de tristeza, com a vida de ansiedade, com a vida de atribulação de alma, com a vida de insônia, de falta de sono, que possamos ter, não é uma parte da paz de Deus, uma parte da alegria de Deus, não. Essa oração aqui está orando para que você possa ter toda a alegria, toda a paz, do Deus de toda a esperança. E isso vai vir com a sua esperança transbordando. A sua esperança vai transbordar com a sua fé e a sua confiança depositada nas Escrituras. Um outro contexto da próprio texto de Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo fala: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito nesse livro sagrado foi escrito por Deus, o Deus de toda a esperança, para que você, através da meditação, através da leitura, através da oração nas Escrituras, através do exercício de não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do teu entendimento, através do exercício de tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que seja honesto, tudo que seja alinhado com as Escrituras, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É através das Escrituras que ela foi feita por Deus para que tenhamos esperança. E o próprio texto que o pastor Joás leu foi para mim uma confirmação da parte de Deus que ele estava nesta palavra nesta noite. Vocês sabem que toda vez que escolhemos um texto, todo pregador fica na dependência de Deus, dizendo assim: Senhor,
revela-te a mim qual é o texto, qual é a mensagem que o Senhor quer trazer. E desde os louvores, alguns louvores que foi cantado aqui, e a palavra que o pastor leu, que fala aqui, ó, no final, versículo 21, que por eles credes em Deus, 1 Pedro 1:21, que ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a vossa esperança estivesse em Deus. Ou seja, crente, a minha esperança não pode estar numa aprovação, a minha esperança não pode estar na cura da minha enfermidade, a minha esperança não pode estar no meu casamento, a minha esperança não pode estar num filho. Tudo isso pode se transformar, inclusive ídolos nos nossos corações, que nos afastam de Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus, na glória de Deus, na esperança do Evangelho, ainda que tenhamos que perecer, porque assim como Cristo pereceu, nós precisamos seguir, padeceu, nós precisamos seguir as suas pisaduras, e nesta vida padeceremos muitas tribulações, mas que a nossa esperança possa estar em Deus. E como, na resposta que eu falei, como eu posso aplicar esse texto em minha vida? Como eu posso ser cheio de toda alegria e paz para que eu transborde minha esperança? Se firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. As promessas bíblicas. As promessas bíblicas. As promessas de Jesus, o fato de que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou dentre os mortos, o fato de que Deus te ama e Ele provou esse amor em dando o seu Filho para morrer por você, sendo você ainda pecador, o fato dele prometer em sua palavra que todas as coisas que venham a acontecer na sua vida vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, e este bem é sermos formatados conforme a imagem de Jesus. Tudo que acontecer na minha vida, na sua vida, será arquitetado e permitido por Deus e conduzido para que Cristo seja formado em você. A esperança de que Deus é fiel, 1 Coríntios 10:31, e não nos deixará ser provados além das nossas forças, antes com a tentação, com a provação, nos dará o escape. Então você precisa firmar o seu pensamento, firmar o seu coração. Você precisa dizer como o salmista disse: porque está abatida a minha alma dentro de mim, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, lembra-te das promessas de Deus, lembra-te do Senhor, firma a tua fé, a tua atenção, os teus pensamentos na palavra de Deus. Então, através dessa palavra, o poder do Espírito, que é uma outra verdade do texto de Romanos capítulo 15, o texto termina assim: pelo poder do Espírito, ora o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito. Faça a sua parte, ocupe a sua mente com as promessas de Deus, com as verdades de Deus, rejeite tudo que não está alinhado com a palavra de Deus, e o poder do Espírito vai fazer alegria, toda paz, uma paz e uma alegria que não depende das circunstâncias. Quando os seus colegas na sua escola dizem: olha que menino mais bobo, que menina mais boba, não desfrutando da sua vida, não desfrutando do que ele pode ter, das paqueras, do ficar, do sexo, eles não vão entender, mas dentro de você vai jorrar esperança, alegria, paz em Deus. Mesmo numa situação de desemprego, mesmo numa situação de enfermidade, mesmo numa situação de profunda escassez, podemos vivenciar essas verdades, de termos a nossa fé edificada, explodindo em esperança, e o nosso coração pleno de alegria e paz, porque o nosso Deus é a fonte de toda esperança, e o poder do Espírito Santo está em nós, e a sua palavra já nos foi outorgada, para que possamos nos guardar no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Pecar contra o Senhor quando eu estou ansioso
quando eu estou cabisbaixo, quando eu estou deprimido, muitas vezes eu estou pecando, porque eu estou deixando de crer e de me voltar às verdades das Escrituras. Que Deus possa nos abençoar essa noite, possamos dar continuidade ao culto para a celebração da Santa Ceia. Eu volto a palavra ao nosso pastor, em nome de Jesus.